Seja muito bem-vindo. Esse é o 78º episódio do podcast Rotina Funcional. Eu sou o psicólogo André, já realizei milhares de atendimentos psicológicos, tenho inúmeros conteúdos no digital e eu te ajudo a diminuir a sua ansiedade e tenho momentos de prazer todos os dias, mesmo que você tenha fortes crises de ansiedade e não saiba por onde começar. Então, o tema do episódio de hoje é como eu trato a depressão. Para quem caiu de paraquedas aqui, tem um vídeo anterior que eu explico todos os sintomas, né? Eu até vou dar uma revisadinha, mas para você saber se você tem depressão, ter uma noção do diagnóstico, né? Você não vai conseguir se diagnosticar propriamente dito sem um profissional. Vá para o episódio 77, tá? Tem aí um conteúdo mais específico. Então, vamos fazer a nossa meditação inicial. Eu quero agora que você puxe o ar pelo nariz 10 vezes, solte pela boca, fazendo um som, assim. Vamos lá. Caso você não tenha terminado, termine no seu tempo. Você pode pausar esse vídeo e terminar a sua respiração umas 10 vezes. Agora, quero que você se posicione sentado, deitado, na sua posição de meditar, na sua vida de meditar. Defina a posição dos olhos, se você quer eles abertos, fechados. Agora eu quero que você sinta todo o relaxamento que essa respiração te trouxe. Sinta todo o alívio. Entenda que com poucos segundos no dia você consegue se sentir bem melhor. Comece a sentir o ar entrando pela boca ou pelo nariz, passando pela garganta, pelo peito, pela barriga e voltando.
O objetivo do exercício não é não pensar em nada, não é expulsar os pensamentos. O objetivo é apenas perceber o ar vindo, deixar os pensamentos irem embora. Não se culpe, não se julgue. Não existe uma maneira certa ou errada de fazer isso. Cada depressão é única. Você precisa entender como é o seu caso, se você tem e como você deve. Não existem remédios exatos. Cada ser humano reage a um remédio de uma determinada forma. Não se julgue, não se culpe. Você está investindo em você. Você está aqui. Agora, eu quero que você sinta-se acolhido, sinta-se num lugar onde as pessoas te apoiam, onde a depressão começa a não ser um problema, começa a deixar os sintomas para trás. E nesse episódio eu falarei sobre o tratamento. Sinta o ar por mais alguns momentos. Sinta-se acolhido por mais alguns instantes. Comece a sentir o ambiente que você está, os dedos das mãos, dedos dos pés. Comece a voltar a atenção para o momento presente. E quando você se sentir confortável, pode retomar, pode abrir os olhos. Qual a intenção do episódio de hoje? No episódio de hoje eu vou falar sobre o tratamento que eu utilizo para depressão. Algumas ideias aqui você pode pegar, tá? Você pode fazer autoavaliação, você pode ter uma boa noção, tá?
Mas é importante ressaltar que muitas vezes você vai precisar de ajuda, você vai precisar de apoio, tá? Então isso não substitui uma psicoterapia. No episódio anterior, no episódio 77, eu falo sobre o diagnóstico da depressão. Eu cito todos os sintomas, eu explico cada um deles, eu relaciono com o sono, com a fobia social. Eu vou dar uma revisitada nesses pontos, eu relaciono com a ansiedade também, né? Eu explico essas questões aí, falo um pouquinho do tratamento, né, que é desse episódio, e explico, né, todos esses pontos. No episódio de hoje, então, eu vou falar o tratamento que eu utilizo, considerando que a pessoa realmente esteja com depressão, porque não adianta você tratar como se ela tivesse, né, uma depressão, e na verdade ela tem outro problema. Tá? Então eu vou resumir um pouco do episódio anterior, tá? Eu vou resumir um pouquinho. Eu passei pelos sintomas, citei todos eles. É comum que uma pessoa sinta muita tristeza, indecisão, tem inúmeros sintomas aí da depressão. E é comum que a pessoa que não dorme direito sinta-se triste, sinta-se indecisa. É comum que a pessoa que tem dificuldade de socializar e está no momento que tem que se expor, tenha essa dificuldade também, e sinta-se triste por não conseguir se expor de maneira adequada. Então, se você olhar os sintomas puramente ditos, você não vai conseguir ver se você tem, você vai achar que você tem, mas na verdade você tem outro problema. E para ser depressão, você não pode ter outro problema relacionado. Eu relaciono muito com a ansiedade, porque é comum você ter depressão e ansiedade, né? Eles se correlacionam. Claro, né? Você vai ter que tratar, ver qual aparece mais, fazer aí os tratamentos, que não é tão diferente assim, que ajuda uma coisa, geralmente ajuda a outra. Mas confundir com essas outras coisas pode ser um problema. Porque, por exemplo, se você confundir, se você tem problema no sono e você confundir com depressão, você vai continuar tendo todos os sintomas da depressão e às vezes vai ficar dopado com um remédio, vai piorar a sua qualidade de vida e não vai tratar nada. E se você tem problemas com fobia social, você vai estar, sei lá, dopada, tendo que socializar e vai continuar triste, porque o teu problema não é depressão. Então, assim, é muito importante que você tenha um bom diagnóstico para definir, né, se você tem ou não tem depressão. Então, eu resumi um pouquinho do episódio anterior, né, tem bem mais coisas que eu passo ali. Se você quiser ver, né, acompanha lá. E eu vou passar então a falar do tratamento, tá? Do tratamento, de como funciona a ativação comportamental no meu método, né, para tratar a depressão. Então a primeira coisa que você tem que entender é que você não fazer as coisas para esperar ficar bem, eu gosto de associar como ganhar na loteria. Por exemplo, eu só vou ser feliz se eu ganhar na loteria. E assim, falando de valores expressivos, é mais difícil você ganhar mais do que você está investindo. Não estou falando que é um jogo de azar, mas é um jogo de probabilidades. Indo para o lado matemático da coisa, é mais difícil você ganhar um investimento, né, você ter um retorno financeiro, do que você é possível, né, do que você investir. O que eu quero dizer com isso? É possível você tirar prêmios pequenos, mas às vezes para tirar prêmios pequenos você vai ter que investir um valor maior do que esses prêmios pequenos. Eu não estou dizendo, tá, para você não apostar, tá? Não é esse ponto, mas apostar consciente, claro, e entender, né, isso como um jogo, como uma diversão, como um investimento ali, não tem nenhum problema. E o ponto essencial que eu quero que você tenha aqui é o seguinte, se você só esperar ter que ganhar na loteria para ser feliz, eventualmente você pode não ser feliz. Tá? Eventualmente você pode não ser feliz, porque é muito difícil. E a mesma coisa
é você esperar ficar bem para fazer alguma coisa. Eventualmente, você pode não ficar bem se você continuar esperando. Então, assim, você tem a chance de ficar bem, milagrosamente, isso é possível, mas é como ganhar na loteria. Estatisticamente, né, é muito difícil. Né, chutando os números ali é muito difícil. Então, o recomendado é que você volte a fazer as coisas para ficar bem, né, para se acostumar com aquilo, para voltar a sentir o prazer naquilo, né, e depois você coloque as tarefas difíceis, que é a ideia essencial que eu tenho aqui do tratamento. Por exemplo, a primeira coisa é a percepção inicial. O que é a percepção inicial? Você pega uma folha, né, você anota na horizontal, né? Você anota numa planilha. Você pode imprimir ela ou pode fazer no computador. Você anota os dias da semana, pode colocar datas, pode colocar aí um período grande, né? Um período de 15 dias, por exemplo, 14 dias, 2 semanas é um período interessante. Aí você coloca de segunda a domingo, né? Os 7 dias da semana, ou do dia que você tá, manhã, tarde e noite na vertical, com uma quarta carreira aqui, nota do dia e motivo para essa nota. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar essa planilha, você vai colocar, por exemplo, segunda de manhã. O que você fez na segunda de manhã? Ah, segunda de manhã eu passei na cama e mexendo no celular. Nem levantei para tomar café. Então, por exemplo, foi prazeroso, né? Foi relativamente prazeroso, só que assim, não teve nada difícil, não fiz nada relacionado ao meu futuro e tal. Então, não teve ali uma importância, uma relevância, que a gente chama de maestria. E daí você coloca essas notas. Por exemplo, fiquei a manhã inteira na cama, prazer 8, ficar no celular é prazeroso, né? Ficar na cama é relativamente prazeroso. Maestria, né? Importância daquilo para o teu futuro, 2. Né? Aí, por exemplo, de tarde, né? Tu almoça ali de tarde, organizei a casa. Organizei a casa, não é prazeroso, prazer 4, né? Organizei porque estava tudo sujo aí. Maestria, a importância disso, né? A relevância disso para o futuro e tal, né? Tipo assim, eu não gosto de fazer aquilo, mas depois me deu uma sensação boa de alívio, né? De leveza. Então, a maestria tipo 9, assim, porque a casa tava precisando de uns ajustes. Então, isso é prazer e maestria. Né? Você coloca isso de cada período para mapear. E na nota, o motivo da nota de cada dia, né? Você pode fazer na manhã seguinte, do dia seguinte, né? Você pode colocar a nota do dia anterior, porque a noite de sono daquele dia para o dia seguinte também interfere, eu considero essencial, né? E o motivo disso. Por exemplo, esse dia foi bom porque aconteceu tal coisa, esse dia foi ruim porque aconteceu tal coisa. Você tem que ver quais são as suas melhores notas e piores notas. Quando que um dia é bom para você e quando que um dia é ruim para você. Essa autoavaliação aí é essencial, tá? Eu gosto muito dessa metodologia. Então, esse modelinho é bem interessante aí pro teu autoconhecimento e pra tua base, tá? Depois de você ter a percepção, né, do que você já está fazendo ali, você não precisa alterar nada ainda, né? Você, a menos que tenha uma situação iminente aí de alto risco, alguma coisa bem grave acontecendo, né, e tal, você não precisa alterar nada. Você pode ficar 1 ou 2 semanas ali, continuar tendo a tua rotina, né? E no momento seguinte, você coloca todos os você coloca todas as atividades, né, que você fazia antes ou você gostaria de retomar, que são prazerosas, que são fáceis de colocar. Por exemplo, é muito mais fácil você colocar, assistir uma série, assistir vídeos curtos, jogar no celular, do que você colocar uma atividade física, uma coisa mais difícil ali, né? Muito mais fácil. Então, primeiro você resolve um ponto, depois você resolve o outro, tá? E daí você coloca as atividades que você antes sentia prazer, que é aquela ideia que eu falei. Não é você esperar ganhar na loteria,
tá? Não tem essa comigo, tipo, eu vou ganhar na loteria, eu vou conseguir ficar bem, aí eu vou fazer tudo o que tem que fazer, todas as coisas difíceis e vou voltar a sentir prazer nas coisas. Isso é relativamente impossível, tá? Assim, não é impossível, mas é muito improvável, né? Então, você tem que depender mais de você, não do acaso, tá? Então, essa ideia é muito interessante. Aí você adiciona coisas que você gostava, tipo, né, essas questões que eu falei aí, mexer no celular, ver um amigo, ouvir tais músicas, né, coisas que você gostava. No momento seguinte, você adiciona tarefas difíceis. Você continua anotando lá, né, para mapear a tua rotina, e você adiciona tarefas difíceis. O que seriam essas tarefas difíceis? A meditação é prazerosa, então ainda ali no custo-benefício você consegue adicionar ela relativamente tranquilo. Mas as coisas difíceis entraria ali, por exemplo, o exercício físico. O exercício físico ele já é um pouco mais difícil, né? Seria, por exemplo, caminhar na natureza, seria outras coisas ali você já coloca na tua rotina, né? Começa com uma coisa fácil, né? Começa com 10, 20 minutinhos e vai subindo, né? Até ter, sei lá, 3 sessões de 1 hora na semana. Começa a ir melhorando esse ponto, tá? É extremamente essencial que você faça isso, colocando o que você precisa fazer. Então aqui, por exemplo, você analisa teus valores. Você pensa, eu, eu, eu tenho inúmeros valores aqui, né? Eu tenho o valor de ajudar as pessoas, eu tenho o valor de trabalhar bastante, de conquistar o que eu quero, eu tenho tais valores. Aí você adiciona comportamentos, né? Coisas na tua rotina que vai te fazer atingir isso. Né? Coisas que você teria que fazer diariamente, semanalmente para atingir isso. E você vai colocando esses hábitos difíceis na tua rotina. Por exemplo, estudar, fazer exercício físico, meditar, fazer o que precisa ser feito para você atingir seu objetivo. Tá? É essencial isso. E depois que você conseguir colocar essas coisas, né, depois que você conseguir associar todas essas coisas na tua vida, aí você coloca, né, depois de tudo isso, uma consistência ali. Hoje não consegui fazer exercício físico, hoje não consegui estudar, hoje eu comi muita besteira e não era para ser, não era para acontecer isso. Cara, você aceita a recaída. Às vezes para tu construir um hábito vai mais de 6 meses, e para tu construir uma rotina, né, mudar o teu estilo de vida, isso pode demorar talvez um período até maior. Então assim, você aceita a tua recaída e retoma, até você conseguir mudar, né? Até você conseguir tornar aquilo melhor. Por exemplo, você colocar uma música enquanto você estuda, você colocar uma música enquanto você lava uma louça, você colocar algo que te agrada enquanto você limpa uma casa, você se permitir alguma coisa depois do exercício físico, né? Uma vez a cada 15 dias comer um lanche, comer uma besteira, e assim você vai atingindo esses objetivos até você atingir uma rotina ideal, consistente e manter ela. Essa é a base do tratamento. E o mais difícil é tu conseguir fazer as mesmas coisas todos os dias, porque o teu corpo ele vai jogar para tarefas mais prazerosas, ele vai te colocar em outros caminhos, e com o tempo o objetivo é você ser consistente. Isso é muito difícil e ao mesmo tempo é muito gratificante a longo prazo, né? Porque você vai conseguir atingir seus objetivos, você vai conseguir mudar teu estilo de vida. E o tratamento para depressão, assim como por exemplo o tratamento de emagrecer, ele não é você resolver o problema ali e depois voltar como era antes. Não é você emagrecer e voltar a comer que nem você comia antes. Não é você resolver os sintomas da depressão e voltar a viver no quarto escuro como era antes. Não é você estar bem para ficar no quarto escuro. É tipo você mudar o teu estilo de vida, mudar a tua mentalidade. Então essa é a base que você tem que ter. E se você conseguir mudar o estilo de vida, mudar a tua mentalidade, você vai
ter uma vida significativa para frente. É importante evitar recaídas, tá? Evitar recaídas, assim, aceitar e evitar, né? Aceitar as que estão acontecendo, né? O que aconteceu ali, por exemplo, ontem eu comi besteira, eu tomei ali na madrugada, né, bebida alcoólica, que não era para isso acontecer, mas aí no dia seguinte você retoma teu exercício físico, retoma tua ingestão de água, retoma tua alimentação saudável, retoma o teu estilo, né, volta a regular o sono. Então, assim, é muito importante você aceitar as recaídas e mudar teu estilo de vida novamente e se adaptar para ter menos recaídas, ou para eventualmente tu se permitir ter esses momentos como uma recompensa por ser saudável. Claro que aqui eu estou falando, por exemplo, de comer besteira de noite, de, né, prazeres ali, tipo beber álcool às vezes de noite, uma coisa ali tranquila. Eu não estou falando sobre uso de substâncias, eu não estou falando sobre se cortar, eu não estou falando sobre nada disso, tá? Que na droga, por exemplo, existem os mais diversos gatilhos. Eu já vi, né, nos atendimentos, no uso da cocaína, que um dos gatilhos era a felicidade, né? A pessoa tá feliz ali e tal, ela ia usar. Então, assim, é possível, né? Eu com o café eu também já tive um pouco isso, né? Vou tomar café ali e tal para comemorar e tal. Então tem que dar uma controlada nesse sentido, tá? Tem que dar uma controlada nessa questão aí. E é muito importante você buscar ajuda. Como eu citei no diagnóstico no episódio anterior, você pode estar com depressão e, na verdade, pensar que tem depressão e, na verdade, ser o sono. Você pode pensar que tem depressão e, na verdade, ser dificuldade de interagir com as pessoas, ser a fobia social. Porque eles vão ter sintomas que se correlacionam. E a depressão ela é muito conhecida, então as pessoas, eu tô triste, tenho depressão. Só que, na verdade, pode ter muita coisa ali, pode ser outro fator. Então você tem que ter um bom diagnóstico para saber o que realmente está acontecendo e você tem que ter um tratamento coerente com o que está acontecendo contigo, né? Você não pode buscar, né, o tratamento para algo que não está acontecendo. Então, vamos supor, né, que você descobre aí antidepressivos, tem uma pessoa que consegue te dar a receita, né, ali, você tomou o remédio do vizinho, enfim, e te acalmou, né? Então você vai lá, pega a receita daquele remédio e fica tomando aquilo. Tá, tipo, você se receitou alguma coisa, né? O ideal é que você não faça isso. O ideal é que você entenda o que é a tua depressão. Aí você direciona. Minha depressão é isso. Vou fazer aquilo, vou fazer aquele outro. Você consiga resolver o teu problema. Porque se você não tratar a tua depressão, se você não resolver o teu problema, quer dizer, você vai tomar aquele remédio, vai te acalmar, mas o problema é o sono, mas o problema é a fobia social. Mas às vezes aquele remédio ele é muito útil na depressão da vizinha, mas ele não ajuda na tua depressão, né? Ele não resolve os teus problemas. Talvez você nem tenha necessidade de tomar, talvez só o exercício físico já resolva a tua questão, já seja um ansiolítico bom o suficiente. Talvez a meditação consiga resolver teus problemas. E assim, você está indo, né? Remédios, a grande maioria, né, considerando principalmente ansiolíticos, eles têm efeitos colaterais. E você sempre tem que considerar o efeito colateral na hora de tomar. E se você está tomando de maneira desnecessária, você está tendo efeitos colaterais de maneira desnecessária. Então, não é a minha recomendação. A minha recomendação é que você dê uma controlada e tenha, de certa maneira, um controle em relação a tudo isso, né? Que você consiga regular esses pontos. Porque se existe um remédio natural, sem efeito colateral e com vários efeitos benéficos, por que você tem que ir para uma droga que tem vários efeitos colaterais? Que você pode estar ganhando peso, que você pode estar tendo problemas. Né? Um exemplo que eu vi recentemente, eu tenho essas entradas aqui, né? Quem está assistindo aí consegue ver. E tem a questão, né, de implante, tem a questão de remédios e tal. E eu estava vendo os comentários, né, de gente com esse problema.
Se você pegar, tem uns remédios ali que eles resolvem essa questão do tratamento, só que a pessoa tem boas chances de ter problemas, né, sexuais, assim, de não subir mesmo. E eu fico pensando, eu prefiro não tomar o remédio para não me arriscar a ter esse efeito colateral do que tomar o remédio. Eventualmente, se for realmente a questão, eu faria um transplante, né? Porque se você ficar tomando esse tipo de remédio, ficar fazendo esse tipo de questão, eu tô tendo um efeito pior, na minha opinião, do que a falta de cabelo ali. Né? Para mim isso é muito importante. É um ótimo ansiolítico, eu tenho isso, né, como algo essencial numa relação. Então, assim, você tem que avaliar o remédio, o efeito colateral e como é sem o remédio na tua vida e ver se faz sentido. E em muitos casos, você substitui o remédio por remédios naturais, tipo regular o sono, exercício físico, uma boa relação, boas conversas, ouvir música. Isso é muito mais interessante do que ficar em ansiolíticos, do que ficar tomando ansiolítico e ficar o dia inteiro num quarto escuro numa cama. Isso é significativamente mais importante. E busque ajuda. Busque ajuda. Tem inúmeras formas aí, tem meu WhatsApp na descrição, tem meu Instagram também aqui, né? Você pode mandar mensagem lá, tem conteúdo diário lá também. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil. É isso aí, galera. Até a próxima.